E aí, gente, vamos falar do Corinthians. O Corinthians, olha, tá de parabéns. O que o Corinthians fez contra o time do Palmeiras no Allianz Parque, contra torcida a favor do Palmeiras, e chegou lá e arrancou o empate, tá de parabéns. Apesar que eu vou voltar no meu comentário que eu fiz, muito correto. Não adianta bater nos chamados pequenos e não ganhar dos grandes. É os grandes que vão disputar uma suposta final no Paulistão. É os grandes. Então o Corinthians precisa entender. Perdeu para o time do São Paulo, empatou com o Palmeiras, vai pegar o Santos daqui a pouco. Então o Corinthians precisa mostrar um outro lado. Precisa mostrar um outro lado. Porque isso daí é o que prova a sua qualidade. O Corinthians, em momento algum, ele foi pra cima do Palmeiras. O Corinthians, na minha opinião, mais se defendeu do que jogou bola. Muito mais se defendeu. Eu achava que o Corinthians poderia jogar de igual com o Palmeiras. O Memphis não foi bem, apesar do passe pro Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto não jogou bem, apesar do gol. O time do Corinthians em si, no total, não estava jogando bem. O Palmeiras estava descendo demais pela esquerda do Palmeiras, pela direita do Corinthians. O Corinthians não viu muito a cor da bola. E os números condiz. São 24 chutes do Palmeiras contra 4 do Corinthians. 64% de posse do Palmeiras contra 34 do Corinthians. 559 passes do Palmeiras contra 337 do Corinthians. Então você percebe que o Corinthians não foi bem no jogo. Apesar do Hugo ter agarrado um pênalti monstruosamente do Estevão. Né? Isso é fundamental. Agora o ponto negativo é o Yuri Alberto, que deveria ser punido pela diretoria financeiramente. Chutou a bandeira do Palmeiras erradamente, porque o Luciano fez isso no jogo do Corinthians, e aí crucificaram o Luciano, falaram um monte do Luciano, e ele foi e fez a mesma coisa. Errado. E aí foi expulso corretamente, porque simulou uma falta que não existiu e saiu quieto porque ele sabia que ele estava errado. Então a diretoria do Corinthians, se for uma diretoria séria, se for uma diretoria que põe respeito, ela pune o Yuri Alberto. Porque essa expulsão poderia ter complicado a vida do Corinthians. Não complicou, porque o Hugo foi lá e defendeu o pênalti. Porque poderia ter perdido o jogo, sim. Então o Yuri Alberto tem que ser punido. E o jogador tem a obrigação de saber de regras. O Luciano fez e todo mundo criticou. O Yuri Alberto fez errado. Você não paga o mal com o mesmo mal. Então tá errado. Então tem que ser punido, sim. Para mostrar que a diretoria vai mostrar o que tem a diretoria que tá mandando. Mas, pelo que nós conhecemos de futebol, não vai acontecer nada.